Um, dois, três, ok. Boa noite a todos e todas. Essa é a nossa segunda aula. Eu vou começar fazendo uma pequena revisão da nossa apresentação da outra aula e fazendo algum comentário, porque não ficou gravado na outra, é, né? Faltou aqui uma conexão com o som local. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo ok aí? Sim, Sim. sim. Marcelo, Beatriz, ok. Yara, Silva. Silva. Tá certo. Então, olá, Keila. Gostou do forró, não foi, Keila? Eu também. Fernandes, tá certo. Então, essa foi a apresentação que nós fizemos na semana passada. Então, esse é o nosso curso, né? Enfim, a gente já comentou sobre a nossa formação. Esse aqui foi da primeira aula, né? Hoje é a segunda aula. Nós comentamos sobre um artigo que já foi disponibilizado para vocês. O título dele é exatamente esse aí, Desmistificando o TCC. Como fazer o TCC, ele entra em bastantes detalhes. Aqui, como é uma revisão, só para fixação e também para tirar alguma dúvida ainda, e também para gravar, ficar o som gravado, né? A gente comparou assim um mito que existe, né, uma ansiedade, etc, sabe? Com, com a realidade, que é um processo assim estruturado, né? A gente vai fazendo parte a parte. As diferenças de níveis de pesquisa, né? A monografia, o TCC, o mestrado, a dissertação e a tese de doutorado, comentamos rapidamente. Nosso foco é exatamente esse nível do TCC, só que o TCC de vocês até tem alguma facilidade a mais, né? Porque ele é considerado um relatório, né? Mesmo assim, precisamos dar uma estrutura para ele. Então, bacharelado, etc, etc. Aqui são as formas de graduação. Em geral, o TCC, eu expliquei no outro dia, tem apenas dois. Eu falei que na graduação de administração, temos o TCC 1, onde os alunos eles montam o projeto junto com o professor orientador. E o TCC 2 entrega o trabalho que foi feito. Às vezes é um semestre para cada um, né? Nós aqui não temos todo esse tempo. Então, o trabalho que vocês vão fazer é mais um relatório, mas identificando situações problemáticas do dia a dia de vocês, como a gente falou no outro encontro. Aqui, como é que a gente vai passo a passo. O primeiro ponto é identificar um tema, identificar um problema e dar um nome para esse problema. E em seguida vai delimitar também, né? Você vai falar de todas as escolas da Paraíba? Não, você vai falar do seu município, da sua cidade, né? Ligado a problemas ligados à ciência, à tecnologia, à cultura, à sociedade, não é? E isso também está no material que foi disponibilizado no portal, não é, para vocês. E tem um problema que você vai buscar resolver esse problema, né? Você transforma esse problema numa pergunta, né? E aí, por onde começar? A pergunta, né? A, a sugestão é que seja algo que você gosta de trabalhar, algo que você tenha afinidade, que lhe dá prazer, e possivelmente algo que está no seu alcance, no seu dia a dia de trabalho. Então, na introdução, você vai procurar contextualizar esse problema, né? Vai justificar, vai escrever por que você está fazendo isso, né? O que significa. E aí,
o terceiro momento é da definição dos objetivos, objetivo geral, objetivo específico. No TCC1, nessa disciplina que nós estamos ministrando, o trabalho termina aqui, não é? Nós explicamos isso na outra aula. Quem estava na outra aula talvez não tenha dúvida, mas enfim, esclarecendo novamente, que surgiram algumas perguntas depois da aula, certo? Então nós vamos até os objetivos, objetivo geral, objetivo específico. Na justificativa, que fica na introdução, a gente procura abordar essas 5 fases aqui: a viabilidade, a relevância, a novidade, né? Esse problema não tem muitos registros, ou se tem registros, mas não na sua cidade, não na sua escola. Então, a gente sempre tem que identificar, localizar esse problema, de forma que fique factível para vocês. Deixa eu só colocar aqui, tem 2 pessoas chegando na sala, permitindo aqui a entrada. Ok. Então, repetindo para quem está chegando, para quem já estava, coloque o seu nome completo no chat. A gente vai usar como lista de presença também. E aqui nós, nesse momento, estamos fazendo uma revisão do que nós vimos no nosso encontro passado. Seguindo aqui. Então aí você, posteriormente ao objetivo, você vai fazer busca, vai fazer leituras, vai procurar sistematizar esse conhecimento, né? Fazendo a sua redação. Mas isso já é para essa disciplina aqui, para esse curso que vocês estão fazendo, isso faz parte do que se chama TCC2, né? E depois tem outros momentos, né? A metodologia, o cronograma você deve estar atento, por exemplo, para essa nossa disciplina aqui. Vocês têm até o dia, eu diria até o dia 7, vai até o dia 8, mas coloque um limite aí até o dia 7 para você definir o problema, dar um título para esse problema, não é? Justificar um pouco e colocar os objetivos geral e objetivos específicos. Os objetivos específicos são exatamente os passos que você vai dar no seu trabalho para alcançar o final, né, do trabalho. Certo? Abrindo agora para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar? Não está claro como está para vocês até aqui? Tudo bem? Professor, Sim. nesse primeiro envio, tem que colocar já o objetivo geral e os específicos, porque lá Sim. só pede a. Tem? Não, veja só. Vocês têm 2 envios para fazer, né? O referente à semana Certo. passada, que nós, Sim. nós colocamos isso no chat lá, né? Definir o título, a questão do problema, né? Enfim, um pouco da justificativa. É justificativa, E na pronto. outra, no segundo envio, objetivo geral e os objetivos específicos. Pronto, Então, certo. está dividido em 2 partes, Ok. ok? Sim. Alguém mais? Vou parar de compartilhar aqui, porque aí o restante da apresentação não diz respeito a esse nossa disciplina, tá certo? Nós disponibilizamos também um vídeo, e eu vi que o vídeo ficou com som gravado no arquivo do YouTube, mas considerando que a gente está fazendo uma revisão aqui, todos estiveram na aula passada ou não? Opa, tem mais um aqui para entrar, só um minuto. Não, vou mudar a pergunta. Quem aqui não estava na aula passada? Eu não estava, Beatriz, professor. você não estava. Pronto. Compreendeu até aí?
Até o momento, sim, né? Eu queria perguntar se a gente vai, quando que a gente vai receber algum tipo de correção para saber se a gente está no caminho certo, se tem algo para ser ajustado, porque assim, de início, eu vou falar pelo meu, tá, gente? Está bem genérico mesmo, não está tão específico, né? Eu acho que ao longo do curso a gente vai tendo mais bagagem para colocar. Então, eu priorizei um tema mais que tivesse mais conteúdo bibliográfico mesmo, sabe? Não nada muito inovador, porque senão ia dar o dobro de trabalho, né? Então, eu priorizei esse lado um pouco mais acadêmico, né? Vou tentar inovar no texto, né? Nada impede, mas eu não quis dar um passo maior do que a perna, né? Aí esse retorno é importante para saber se estou no caminho certo, se precisa ajustar alguma coisa, é mais esse lado mesmo. Sim, eu verifiquei lá que algumas pessoas já mandaram a primeira parte, eu ainda não abri, né? Mas a partir de amanhã até eu vou trabalhar no fim de semana, claro, né? Para poder, porque a gente tem um tempo muito pequeno para realizar essas coisas. E vou dar um feedback para quem já mandou. Se você já mandou, tá entre as pessoas lá, né? Mas a orientação geral é o quê? Você olhar, porque esse curso, assim, como ele é bem imprensado, vamos dizer assim, mais uma pessoa entrando aqui. Desculpa aí que eu tenho que ficar. Ok. Então, o trabalho final de vocês é um relatório, né? Isso está, eu peço que vocês deem uma olhada no material que está no portal, tá certo? Lá você vai passando página a página, que hoje aqui como a gente tá, vamos aproveitar o tempo nosso aqui, tá certo? Mas a dica principal é, não precisa inventar a roda, primeira coisa. Segunda coisa, identificar no seu ambiente de trabalho algum problema, certo? Por exemplo, na aula passada a gente trouxe vários exemplos. Eu vou trazer um aqui agora. Digamos que você trabalha numa escola, ou pública ou não, mas enfim, né? Estou aqui, atualizando. Nessa escola, um exemplo que eu dei foi, tem um laboratório de informática, certo? Aí você tá lá, você vê que aquele laboratório fica fechado. Então, o laboratório de informática não foi planejado assim, digamos, para ele ficar fechado. Por que eu estou falando sobre o laboratório de informática? Porque o trabalho de vocês tem que estar ligado à escola, à educação, e à tecnologia, ou à cultura, ou à sociedade, né? Então, um laboratório de uma escola fechada, as crianças não aprendem, né? Os equipamentos vão ficando obsoletos. A gente sabe que computador, quanto mais você usa, aí você, ele é como se ele se, um músculo. Quando você faz academia, faz atividade física, você mantém ele funcionando bem. A não ser que tenha uma queda de energia, que leve a uma queda, tal, enfim, aí é outra situação, né? Um acidente no trabalho, de trabalho, enfim, danificando o equipamento. Mas o normal é ele, e exatamente nas escolas, está previsto, pelo menos aqui em João Pessoa, não sei assim, cada lugar é um lugar, não é? Está previsto existir na escola um técnico de informática, alguém com nível técnico, que vai fazer o quê? Essa pessoa vai abrir o laboratório, vai permanecer no laboratório, vem o professor com seus alunos dar aula, ou tem algum horário específico, definido, para os alunos fazerem pesquisas no laboratório, e esse técnico então ele tem que ficar lá. E aí, digamos, o aluno está usando lá o computador, a internet não está entrando. Aí esse técnico vai lá e vai ver, né, se a internet está funcionando, ou se o computador está conectado ou não está conectado. Enfim, vai resolver problemas técnicos.
Se o laboratório está fechado, voltando à nossa hipótese inicial, qual o motivo? Tem um técnico? Sim ou não? Os equipamentos funcionam? Sim ou não? Então vocês vão investigar o problema e vão propor soluções. Imaginemos que a escola não tem um técnico, mas tem um professor, uma professora que sabe utilizar, que conhece, né, a área de informática e que pode dar aquele apoio, ou uma outra funcionária, secretária da biblioteca, às vezes esses laboratórios ficam anexos junto com a biblioteca também, né? Enfim, identificou o problema, pronto, já tem um nome. Qual o problema? Qual o título do seu trabalho? Digamos, hipoteticamente, melhorando o funcionamento do laboratório de informática para beneficiar a educação. Mas está muito amplo esse título. Realmente está. Então aí no final você coloca na escola tal, 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 do município tal, 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 que é a escola onde você trabalha ou que você tem acesso. Estão entendendo? Então, o cuidado com o título é assim que ele restrinja, mas leve você para uma realidade local. Não, a minha escola funciona tudo bem, certo? Nas escolas vizinhas funciona bem, né? Ou tem outro problema, a instalação elétrica é antiga, né? Tem biblioteca ou não tem? A biblioteca funciona, os alunos vão à biblioteca, eles sabem consultar ali. Então, tem várias possibilidades de problemas que possam acontecer numa escola, nessa escala, né? Nessa conexão, ligando a ciência, a tecnologia, a educação e a sociedade. Por exemplo, um outro exemplo, as crianças brigam muito no intervalo. Isso é um problema que você possa relatar? Sim, porque aí envolve sociedade, envolve relações, precisa haver alguma ação para sanar ou para sanear aquele problema, né? Talvez você não dê a solução total, mas aquele problema precisa ser verificado, entenderam? E aí no seu trabalho, na continuação, a gente vai até o objetivo geral e os objetivos específicos são os passos, né? Identifiquei um problema. O arquivo que enviei na primeira atividade, não entendi. Vou já ver, só um minuto. A mensagem está no chat aqui, eu estou aqui nessa explicação. Então, situação de violência na escola. Então, tem um psicólogo, não tem? Tem uma coordenadora, tem um coordenador, né? O que que essa pessoa está fazendo? Será que consegue? Será que não consegue controlar a turma? Né? Enfim, a gente sabe que tem essa restrição de não usar celulares em sala de aula. Está funcionando na sua escola? Não está? Os alunos aceitam bem ou não aceitam? Então, por exemplo, esse problema do celular em sala de aula, ele é recente, tem uma legislação recente, que em muitos lugares não foi implantada, né? Envolve tecnologia, envolve sociedade, envolve educação, envolve cultura, envolve todos esses parâmetros, tá certo? Então, a parte de vocês, vou identificar um problema onde eu trabalho, ligado a alguma dessas áreas, e vou redigir, vou relatar um pouco, vou escrever um pouco sobre esse problema, né? Para você ter uma ideia de um título que você vai dar para o seu trabalho. Estão entendendo até aí? E aí, assim, a gente colocou até na apresentação, posso voltar ela aqui, só um minuto. Estou repetindo aqui. Então, essa viabilidade, esse problema que você, né, identificou, é possível resolver esse problema?
através da sua pesquisa, do seu trabalho. Segundo, ele é relevante, ele ajuda, vai ajudar as pessoas a se resolver, vai ajudar os alunos. Se ajudar os alunos, vai ajudar a sociedade também, né? Vai ajudar a escola a cumprir a missão da escola, né? É algo novo? Ah, não, eu já vi livros escritos sobre isso nos Estados Unidos, na Europa, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Amazônia, certo. Mas sobre a sua escola, tem alguma coisa? Então é uma novidade. Esse é a gente chama isso de recorte, né? Você vai falar sobre aquela localização daquele problema. Pode ser que alguém tenha falado dele, ou várias pessoas, em vários outros lugares do mundo, mas ninguém nunca falou da sua escola, do seu ambiente de trabalho, então é uma novidade. Estão entendendo? Execuibilidade. Só um minutinho, Beatriz, deixa eu só concluir esses 5 aqui, eu vejo as perguntas, tá? Você consegue fazer isso, quer dizer, no nosso caso aqui, essas etapas: título, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, né? E você consegue fazer o seu TCC no tempo que você tem, quer dizer, como são vocês aqui nesse curso, tem TCC 1, 2 e 3. Então vai ter aí mais 2 meses para frente ou 3 de aulas e, enfim, você consegue resolver, você consegue escrever sobre essa proposta nesse tempo. Então, dentro do prazo, é isso que interessa. E também é uma oportunidade. Oportunidade o quê? Atender os interesses particulares, ou atender os interesses dos alunos, ou atender os interesses dos servidores, dos professores, enfim. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que tem algumas 2 perguntas aqui que passaram. Tiago pergunta aqui: professor, o arquivo que eu enviei na primeira atividade acabou cobrindo todos os pontos da segunda. Posso enviar o mesmo? Sim, pode enviar o mesmo, né? Na primeira aula a gente falou, inclusive, do segundo ponto. Hoje estamos aqui fazendo uma revisão e esclarecendo, e também fazendo uma nova gravação para ficar esse registro, não é? Para que todos possam saber lidar com o conteúdo, saber o que vai ser exigido, o que, né, vocês têm que fazer. E a Beatriz pergunta aqui: como a primeira atividade coloquei o tema mais generalizado, posso reenviar a justificativa e a problemática atualizada? Sim, pois vou direcionar a uma instituição de ensino e pesquisa. Ótimo, é isso aí, né? Essa correção é bem-vinda. E aí você ajustando, claro, ok? O meu também, a Joel me escreveu, não sei o que é o meu também. Oi, professor. O que eu estou falando é que o meu também está bem genérico, assim. Aí o senhor faz uma observação, qualquer observação, e eu corrijo. Não, mas você, com isso que eu já estou falando, você já pode corrigir. Certo. Assuma Ok. aí, Obrigada. porque, eu vou fazer sugestão, mas eu vou dizer lá, olha, tá faltando isso, mas é isso, se você complementar, já vai estar resolvido. Entendeu? Ok. Tá certo. Ok, Joelma. É... Alguma dúvida a mais? Como está aí para vocês? Keila? Só aparece a Keila aqui. O pessoal acho que estão escondidos, estão com vergonha. Nós vamos bater uma foto já já. Queria pedir para já Essa não gosta de aparecer, não, professor. quem puder ligar a sua câmera. Ó, estamos com 30 pessoas na sala, né? Vou bater a foto aqui. Keila, dá um sorriso aí. Eu também. Ok, vou mandar lá pro pessoal disponibilizar no grupo aí de vocês aí do WhatsApp. Então, mais alguma dúvida? Como é que está para vocês aí? Entenderam que é bem simples esse início, mas é bom ele ter uma base assim, na sua realidade, no seu dia a dia.
Professor, Oi, Maria Patrícia, bem-vinda. é Sim, Keila, sim. olha, meu tema tem a ver com minha realidade. Como eu estou terminando a segunda graduação, aí meu tema vai ser relacionado ao Instituto Federal da Paraíba. No caso, eu coloquei as políticas públicas de expansão da educação profissional e tecnológica e seus reflexos na formação dos estudantes do Instituto Federal da Paraíba, entre os anos eu delimitei de 2020 a 2025. Keila, isso aí é uma dissertação de mestrado, quase doutorado. Eu sugiro você falar ou só da sua turma, entendeu? Como isso impactou na sua turma. E falar assim, isso aí já vira uma política pública, o presidente Lula vai te dar um prêmio aí, em primeiro lugar, mas não precisa complicar. Esse aí pode ser um tema bem. Ele é. Mas é justamente Com o título que você está colocando, é bem amplo. porque, professor, isso aqui vai servir para o meu pré-projeto para mestrado. Eu vou querer, depois da especialização, eu pretendo fazer o mestrado, e eu quero nessa área, entendeu? Aí, por Entendi. isso. Mas então, mesmo para mestrado, está muito amplo. Hum, aí, Primeiro, eu vou perguntar a você, vamos lá. hum, Você vai pesquisar pessoas, processos ou documentos? sim. Eu estou te No caso, perguntando. pessoas. Pessoas. Pronto. Isso. Já delimitou um pouco. Você entende que Sim. pessoas? Alunos, professores, funcionários, servidores, No caso, é a formação dos estudantes, no caso dos estudantes. estudantes. Muito bem. Ok. Já eliminou outros tantos aí. Agora, esse período seu está muito grande também. Isso aí é Certo, uma dissertação, uma tese de doutorado. Eu diria para tá você bom. escolher esse semestre, ou esse ano, ou fazer a pesquisa com a sua turma, entendeu? Certo, entendi. Então, aí Entendi. essa é a função do orientador, ele vai dando a direção, assim, um pouco, né? Mas, Sim, assim, que precisa de um recorte, assim. O nome tá certo. maravilhoso, ótimo, mas em 3 meses você não faz esse trabalho, infelizmente. Uhum, E nem é esse o objetivo aqui do curso, aqui da sim, disciplina. Eu fiz um certo. outro vídeo, compus um outro vídeo que fala sobre dissertação de mestrado e tese de doutorado. Eu disponibilizei para o pessoal da plataforma, mas entendi assim, isso aqui é muito amplo, foge ao âmbito, não é? Mas a minha proposta é o seguinte, que nós temos aí, deixa eu ver, temos ainda meia hora. Esse vídeo, ele demora uns 10 minutos, 9 minutos e pouco. A gente pode passar esse vídeo, né? Porque no primeiro módulo, semana passada, nós passamos um que era direcionado para TCC, né? Está lá no YouTube. Esse outro a gente pode colocar aqui agora. Se vocês toparem, aceitarem o que vocês acham, porque, igual a você, pode ter várias outras pessoas aqui pensando em fazer um mestrado, doutorado, etc. Já estava na minha programação aqui. Porque desse curso, dessa disciplina, vocês já sabem o que é para fazer. É bem simples, né? Mas essa delimitação é que É, o pega. bicho pega. É. Porque a gente pensa em um monte Por de isso que eu tô coisa. aqui, para delimitar, junto com vocês. Não estou impondo, mas eu estou dizendo assim, ficou muito grande o que você quer fazer. E para Uhum. essa disciplina, para o TCC desse curso, não é necessário. E outra coisa é a questão da execuibilidade. Não vai dar tempo você fazer 10 entrevistas, digamos, né? Não sei se é entrevista ou se é um questionário que você está pensando. Questionário. Pronto, fica mais fácil. Então, o questionário você tem que montar questões abertas e fechadas. Fechadas.
seu nome, qual curso que você fez, não sei o que e tal. E abertas, o que você acha qual foi a sua percepção, e aí para a pessoa escrever, né, o pensamento, a percepção dela, o sentimento, sobre o que você está perguntando. Podemos ver esse vídeo, pessoal? A gente pode ir parando o vídeo e conversando também. Sim, podemos, professor. Ok, então, um minuto aí que eu vou... Então, esse vídeo é um guia, né, para você desenvolver um projeto de pós-graduação. Então, vamos começar. Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente tem pela frente uma jornada intelectual simplesmente fascinante. Nós vamos desvendar um verdadeiro clássico do mundo acadêmico, o famoso Como se faz uma tese, do brilhante filósofo, semiólogo e romancista italiano Umberto Eco. O nosso grande objetivo aqui é pegar uma teoria acadêmica que muitas vezes parece super densa e impenetrável e transformá-la em algo altamente acessível, prático e, o mais importante, útil para o dia a dia. Olha só, o que faz esse livro ser tão genial, na verdade, é como ele constrói uma ponte. De um lado, a gente tem toda aquela filosofia acadêmica pesada e o rigor metodológico. Mas do outro lado, tem a realidade nua e crua, o cotidiano difícil de quem estuda hoje. O Eco não está escrevendo para uma elite que tem o dia inteiro livre, sabe? Ele escreve para quem precisa equilibrar o trabalho, os boletos no fim do mês, a falta de tempo e ainda assim entregar um trabalho científico de altíssima qualidade. Bom, para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos rápidos hoje. Primeiro, a universidade de massas. Depois, a evolução da metodologia científica. No terceiro ponto, vamos direto ao assunto. O que é uma tese? Em seguida, o debate entre compilação ou investigação. E para fechar com chave de ouro, o verdadeiro valor do estudo. Então, começando pela parte 1, a universidade de massas. É muito interessante ver como o Eco vai direto na ferida do ambiente real que a gente enfrenta quando entra na vida acadêmica moderna. Tem contraste histórico brutal aqui. O Eco traça uma linha muito clara entre a universidade do passado e o que ela virou hoje. Antigamente a gente tinha chamada universidade de elite, tipo aquele modelo clássico de Oxford. Pouquíssimos alunos, galera com tempo de sobra, acesso direto aos professores. Agora corta para a universidade de massas. Salas lotadas, estudantes que passam o dia inteiro trampando num cartório, por exemplo, pegam um trem lotado e no fim do dia ainda encaram uma fila de 30 pessoas só para conseguir falar um oi para o professor. É exatamente para esse estudante no meio desse caos que o livro entrega soluções práticas. E isso nos leva à parte 2, a evolução da metodologia científica. Dando um passo para trás na experiência do estudante e olhando para o excelente prefácio do Hamilton Costa, a gente entende como a própria forma de pesquisar mudou com o tempo. Quando a gente olha para a linha do tempo da metodologia, rolam 3 grandes movimentos. Nos anos 50, a parada era focar 100% no sujeito. Aquela ideia meio romântica de que a pesquisa dependia de talento puro, intuição e vocação. O método nem importava tanto. Aí, nos anos 60, o pêndulo vai lá para o outro extremo, o foco no objeto. É a era dos manuais americanos, uma coisa super engessada, tentando transformar a pesquisa numa receita de bolo com regras hiper rígidas. Até que nos anos 70 a gente finalmente chega no equilíbrio, onde o método não é mais o fim da linha, mas sim a união perfeita entre saber estudar e saber investigar, conectando teoria e prática na resolução de problemas reais. Indo para a seção 3, o que é uma tese? Vamos voltar lá para o primeiro capítulo do Eco e pegar o conselho mais pé no chão possível. Porque, convenhamos, diante de tudo isso, a pergunta mais honesta que a gente pode se fazer no começo dessa jornada é: por que diabos fazer uma tese? E, fisicamente falando, o que é esse negócio? O Eco manda a real logo de cara, sem nenhuma daquela pompa acadêmica. Ele tira toda a aura de misticismo em torno da academia e dá uma definição estritamente física e estrutural. Não é um grande debate filosófico logo de início. É a entrega de um objeto material exigido pelo sistema para você pegar o seu diploma. Ponto. Pragmaticamente falando, a gente está lidando com um documento datilografado, ou, hoje em dia, digitado, que tem ali entre 100 a 400 páginas. É um trabalho enorme, sim, mas focado em destrinchar e resolver um problema super específico dentro da sua área. Simples assim. Um problemão focado num texto longo. E todo esse suor culmina num evento muito específico, a banca, a famosa defesa. O Eco trata isso como um verdadeiro ritual. O candidato senta lá, o orientador do lado, e eles vão encarar um júri pronto para criticar e levantar objeções ao trabalho.
No sistema italiano da época, isso gerava uma nota de 66 até 110. E olha, desmistificar esse ritual, entender como o jogo funciona, é o primeiro passo para não surtar e conseguir defender suas ideias com confiança. Chegando agora na parte 4. Compilação ou investigação. Passado o susto do formato físico e da banca, a gente bate de frente com uma encruzilhada metodológica que muda tudo. É o seguinte, tem uma escolha crucial aqui. De um lado, a tese de investigação, que é aquela vibe pesada de doutorado. Você precisa descobrir algo 100% original, ler absolutamente tudo sobre o tema e adicionar algo novo. É altíssimo risco e suga anos da sua vida. Do outro lado, a gente tem a tese de compilação. O foco dela é fazer uma revisão crítica, inteligente e muito bem feita do que já existe. É pegar pontos de vista diferentes, organizar e entregar uma visão panorâmica e clara. Risco menor e muito mais rápida de terminar. E aqui o Eco faz questão de bater na tecla de que a gente não pode cair em elitismo barato. A tese de compilação é um trabalho seríssimo, super válido e absurdamente essencial. Pegar um caos de artigos e transformar numa síntese útil exige muita competência. É sem dúvida a escolha mais lógica para quem tem o tempo curto e a grana contada. É um ato de maturidade encarar a própria realidade sem perder um pingo de rigor científico. O que nos traz a nossa quinta e última parte. O verdadeiro valor do estudo. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. Afinal, se isso tudo é tão burocrático e cansativo, para que passar por essa maratona? A beleza do método, na real, está nesses 3 passinhos básicos. Fazer uma tese te treina para, primeiro, identificar um problema com clareza matemática. Segundo, enfrentar esse problema usando lógica e método rigoroso. E terceiro, expor a sua solução de um jeito impecável. O grande ganho aqui não é virar a pessoa que mais entende de um microtema no mundo. O ganho é o treinamento mental. Você está instalando um sistema operacional no seu cérebro que vai servir para resolver qualquer pepino complexo no seu futuro profissional. Tem uma frase do Eco que resume isso de um jeito simplesmente brilhante. Ele diz que a gente precisa recuperar o sentido positivo e progressivo do estudo, não como decoreba, mas como aquisição da capacidade de identificar problemas, encará-los com método e expô-los. Mesmo que a sua faculdade tenha sido frustrante até aqui, a tese é a sua chance de ouro de forjar uma competência real que vai ficar com você para o resto da vida. É sobre elaborar sua própria experiência de forma crítica. E, para fechar nossa análise de hoje, fica essa reflexão provocativa do Humberto Eco para a gente digerir. Será que a gente está tratando esse desafio acadêmico só como um pedágio chato, um obstáculo no meio da correria? Ou será que a gente pode encarar isso como a maior oportunidade de dominar a arte de resolver problemas para sempre? A forma como a gente responde a isso muda completamente o jeito de sentar na cadeira para escrever a primeira linha do projeto. Espero que esse mergulho tenha trazido clareza e um baita gás para a próxima etapa da jornada de estudos de todo mundo. Um grande abraço e continuem explorando as ideias com aquele rigor e entusiasmo de sempre. E aí, como foi para vocês aí? Bem esclarecedor, professor. Silemar, foi? Esclarecedor, ótimo. A ideia é essa. Dinâmico. É isso aí, Márcia. Ok, pessoal. Alguma dúvida, ainda algum esclarecimento a mais? Então, Quem já aquela opção da pesquisa, então, a gente deixa para um mestrado ou um doutorado. A gente agora foca mais na parte investigativa, né? No mestrado e doutorado vocês vão investigar também, mas agora é algo um pouco mais simples, eu diria Sim. assim. Se é que, por exemplo, violência dentro da escola é algo simples, que não é, não é? Se é que faltar o uso de um laboratório seja algo simples, que não é, porque o laboratório está lá para todos os alunos usarem, né? Então, é necessário investigar a sua realidade, que assim, a ideia até que está descrita lá, você olhando a sua realidade fica mais fácil você falar. Lilian Mendes, pode falar. Se quiser ligar Olá, a boa câmera noite. também. Ok. Ok. Acender aqui. Ah, Cheguei, que eu estou agoniada, chegando. tá Pois é, agoniada, professor. meu Deus. Boa noite a todas as pessoas, Relaxa, né? tenha calma.
Pois é, professor, eu até coloquei uma dúvida aí no chat, né? Em relação a quem não está em sala de aula, que é o meu caso, não sei se é a realidade de outros, né? Porque eu vi que o senhor sempre leva para este lado, não é a realidade da escola, a realidade da sala de aula, mas nem todos nós estamos. Então, no caso, uma pesquisa com aspecto mais teórico, Só um pouquinho. né? Peraí, só posso te interromper? Você trabalha Pode. aonde? Em quê? É numa escola de ensino integrado aqui no Maranhão, sou do Maranhão, Tá dentro da escola. estadual. Mas Não, não, eu tô na sede administrativa. certo. Não tem problemas lá? Sempre teve, na verdade, eu estou de licença também, porque eu tô na pós-graduação, estou no doutorado. Então, eu queria trabalhar o aspecto mais, né, mais teórico, uma pesquisa documental, analisar documentos em relação a algum aspecto de gestão, que é a área que eu gosto, né? Gestão escolar, É, para ficar mais veja prazeroso. bem, tudo bem. Mas para essa disciplina, para esse curso, eles pedem um relatório e eles dizem assim, possivelmente, né, preferencialmente, de algo que você vive ou viveu no seu ambiente de trabalho. Eu sou Isso. professor da UFPB da área de gestão, né, da administração, setor público, setor privado, enfim, empresas, né? E eu sei que, você se lembrando assim, já que você está de licença, qual era o principal problema que acontecia lá na gestão? Na verdade, eu queria pegar um recorte da minha dissertação de mestrado e trabalhar alguma vertente, né, de algo que eu já pesquisei. O programa, né, de especialização realmente solicitou que todos nós tivéssemos algum vínculo, né, com uma escola. Ou Vínculo eu não, não tenho. precisa ter vínculo não, mas se o seu filho estuda numa escola, se você é vizinha de uma escola, se você e também não precisa ser escola, né? Pode ser também ligado à tecnologia, à cultura, à sociedade, né? Então você está no Maranhão aí, tem muita coisa cultural que acontece aí, né? Até assim, será que o próprio pessoas do Maranhão conhecem a cultura que está no Maranhão? Não é assim, é um lugar assim, eu conheço. Eu sou do Piauí, mas já fui a São Luís, já, enfim, tenho ligação com pessoas. Lençóis, venham conhecer os lençóis maranhenses, Chapada das Mesas, viu, gente? Você pode falar sobre isso que você está trazendo, Chapada das Mesas, turismo. Turismo é cultura. Turismo é educação, Mas não né? tem que estar vinculado à educação ensino integrado, ou Não, profissional, não. A tecnológico. pessoa indo fazer uma visita a não sei o que das mesas, como é o nome aí? Lençóis Chapada das Maranhenses. Mesas, Lençóis Maranhenses, pronto. O que que a pessoa vai poder aprender? De onde vem essa água? Você olha em volta, é um monte de dunas. E aí? Aí surge água. Que milagre é esse, não é? Entendeu? Então No a curso de pessoa pode aprender sobre turismo, ecologia, sobre preservação, é, sobre o próprio o turismo. curso Às técnico, vezes o turista, não sei se você sabe, mas tem lugares que as pessoas não querem mais que os turistas vão em grande quantidade. Vou dar um exemplo para você. Barcelona. Moradores de Barcelona, nos últimos anos, têm sido agressivos com os turistas. Porque não tem paciência com os turistas, ou porque é muito turista, né? E um excesso, entendeu? E sujam muito e fazem barulho, você entendeu? Que alguém quer ir para Barcelona para ir para a igreja, para meditar. Alguém que mora lá estava acostumado a andar tranquilo numa rua, numa avenida. Agora tem 10 mil pessoas passando lá por dia. Você entende? No Japão, país moderno, países modernos, Europa, Japão. O Japão tem um parque lá, XYZ, famosíssimo, porque ele tem uma série de, uma árvore
famosa, considerada sagrada, é a Amoreira, que num determinado momento do ano, ela coloca a flor dela. E quando chega a época da flor da Amoreira, para esse lugar, milhares de pessoas. Então aí a população se reuniu, não pode ser, não cabe aqui, não. Proibiram as pessoas de irem. Estrangeiro não pode mais ir nesse parque. Entendeu? Um outro país, não sei se vocês conhecem, é o Butão, o nome. É o primeiro país que ele tinha um rei. O rei, cabeça moderna, lendo coisas, estudando, falou: não, eu vou abdicar do meu trono, eu vou continuar rei, mas não vou mais liderar a nação. Nós vamos transformar num parlamentarismo. Ok, parlamentarismo. E o que mais que nós vamos fazer? Nós vamos preservar nossa cultura, nossos hábitos, etc. E o Butão, também, para você visitar como turista lá, você tem que entrar numa lista de espera. Por quê? Porque eles só recebem 1.000 pessoas por dia. Estou chutando o número aqui. Ah, por que só 1.000 pessoas? Porque é a quantidade que eles têm de locais para essas pessoas dormirem, alimentação, tranquilo. Aqui é um país, lá tem vários templos budistas, não sei o que, e tal. E as pessoas vão para lá para visitar, para meditar, para ir para as montanhas. Então, a população e o governo se uniram e colocaram esse limite, né? Ah, mas aí tem um cara que é dono de um barco, né? Desses barcos que faz viagem, cabe 50.000 pessoas dentro de um barco, entendeu? Faz aquelas festas, não sei o quê, tem várias boates, várias não sei o quê. Não sei se vocês já foram nesse tipo de viagem. Eu não vou, não me convide. Prefiro ir para Lençóis Maranhenses. Porque é menos caótico, assim, tal. Aí um cara desse queria, não, nós queremos só parar o nosso navio aí, o pessoal descer e passar 5 dias aí. Ele disse, não, aqui não. Pode procurar outro lugar. Aqui é 1.000 pessoas por dia. Se o senhor tem 10.000 pessoas no seu barco, aqui não dá certo. Aqui está proibido. Entenderam? Então, assim, quer dizer, sobre turismo, você deve gostar do Lençóis Maranhenses, está falando aí, né? Você pode falar sobre Eu vou, isso. eu vou amanhã, mais uma vez, já fui várias. Amanhã eu vou para lá de novo. Não me faça inveja, por favor. Fazer uma Nem inveja aos para colegas. vocês. Colegas, olha, um protesto aí. A colega não pode falar isso pra gente. Tô brincando. Mas, você entendeu? Então, tem questões culturais, questões sociais. Sociais lá nos Lençóis. Aí você pode ir nessa sua viagem e aproveita e investiga. Conversa com moradores de lá. E aí, tá bom pra vocês? Esse monte de gente vindo pra cá? Ou é só para os donos de Professor, hotel? Você entende? professor, é porque eu pensei que teria que ser um tema ligado à educação profissional e tecnológica, ou a uma Ciência, escola, tecnologia, cultura e obrigatoriamente. sociedade. Ah, Esses 4 eixos estão descritos no material de vocês lá. Leiam o material que está no portal. Leiam. E aí ela diz que é bem simples de dar as orientações, mas ela faz esses 4 eixos como grandes possibilidades de você fazer um trabalho que você goste em pouco tempo. Também não precisa ser. Ah, mas isso não vai contribuir para a minha dissertação de mestrado. Talvez não, mas vai resolver o seu problema aqui com a especialização da forma mais rápida. E com algo que você gosta, né? Você está pesquisando documentos e tal, tal, tal. Pode ser? Pode, mas eu acho que você pode escolher algo mais simples para esse momento. Entendeu, Lília? Depois não, eu. ok, esclareceu, porque os exemplos que você estava dando também estavam muito ligados a aspectos escolares e da educação profissional e tecnológica. Então, eu imaginei que fosse só o tema central, o gerador fosse esse. Turismo está ligado à gestão pública, está ligado à sociedade, está ligado à comunidade, está ligado às escolas. Será que lá nos Lençóis Maranhenses as escolas formam guias, ensinam aquelas crianças, adolescentes a serem guias das pessoas lá? Será Lá que tem o essas Instituto pessoas Federal. recebem um salário adequado? Porque turismo
paga caro para ir lá, né? Desculpa, como é? Você falou algo, eu não, acho que eu cortei. Não, não, gente, como o senhor está falando dos Lençóis, Barreirinhas é uma cidade muito pequena, mas lá tem o Instituto Federal, né? Mas eu acho que é mais fácil eu estudar aqui em São Luís mesmo, algum aspecto aqui onde eu estou. Eu vou pensar então melhor, professor. Obrigada Vou pelos dizer para você esclarecimentos. uma outra sugestão. Você que está em São Luís, né? Qual desses núcleos culturais você frequenta aí? Bumba Meu Boi, Tambor de Mina, que eu conheço, entendeu? Samba de roda, tudo isso aí é cultura, tudo isso envolve a sociedade, as pessoas, a educação, você entendeu? A gastronomia daí do Maranhão também, né? Entendeu? Quilombos. Quilombos é um tema altamente relevante e atual. Eu aqui trabalho com quilombos na Paraíba, né? Nós desenvolvemos sites para os quilombos, especialmente os que são mais fora do centro. Por exemplo, eu estou fazendo o site do quilombo, aproveitando e fazendo a propaganda aqui, ele se chama Lagoa Rasa, que fica em Catolé do Rocha, quase 350 quilômetros de João Pessoa. Por que o senhor está indo tão longe? Porque o pessoal todo só fica aqui eu vou aqui no Conde, vou aqui em Ituaçu, vou aqui. Então só querem andar 50 quilômetros de casa. Não, eu vou lá onde esse tipo de ajuda, vou chamar assim, é mais necessária. Não sou político, não, nem tenho partido nem nada, mas eu gosto de conhecer pessoas, né? E estou fazendo grandes amigos nos quilombos lá de dentro. E na cidade onde fica esse quilombo, Catolé do Rocha, tem 7 quilombos lá. E esse quilombo especificamente, ele, na verdade, ele foi fundado, o núcleo dele, ele iniciou em 1880 e, quer dizer, mais de 120 anos. Entende? E ainda não tem a sua terra legalizada. Eles fundaram a associação dele no final da década de 80, né? Associação Quilombola, etc, etc, reconhecida pela Fundação Palmares, né? Tem um outro projeto agora, eu vou fazer propaganda, para vocês conhecerem, viu, Lília? Eu vou colocar aqui no chat o site nosso, que nós estamos fazendo. É o PTU observa.com. Esse é o portal de transparência universitária, que nós colocamos, fazemos pesquisas sobre as cidades, os alunos das disciplinas que eu ministro aqui. E aí colocam informações sobre essas cidades lá, a gente apresenta em sala de aula e tal, a gente coloca. Então é um trabalho bem interessante. Já tem mais de 70 cidades. No Maranhão tem várias áreas remanescentes de quilombo, eu sei. Venha, né? Venha, eu vou. Pois é, assim, eu acredito muito e eu gosto de trabalhar com temáticas Nordeste, né? Cultura do Nordeste, o povo daqui. Então vocês vão ver que nesse PTU, por exemplo, a gente pega uma cidade pequena, Cochichola, nunca ouviram falar, talvez tenha alguém de lá aqui. Aí nós pesquisamos a história, como é que ela foi fundada, pesquisamos se tem a bandeira, símbolos cívicos, bandeira, o hino e o brasão, por que que tem aquelas cores, aquelas marcas lá. Tocamos o hino em sala de aula, lendo lá as poesias, as informações. Um hino de uma cidade, ele diz muito sobre a história da cidade, normalmente, né? Depois falamos sobre os prefeitos políticos do ano 2000 até agora. Alguns alunos conseguem mais para trás, outros conseguem só o prefeito atual. Nem consegui a foto, consegui, rapaz, então pesquisa mais, né? São alunos de engenharia, de computação, de engenharia civil, de alimentos. Eles querem algo facilitado, comigo não tem. Né? Eu quero que eles, assim, para você ver, às vezes eu estou há 20 anos na UFPB, professor. Outro dia eu estava no shopping, na livraria. Aí estava conversando assim, aí um aluno, uma pessoa, o senhor olhou para mim e falou: Você é o professor Jorge? Eu falei: Sou.
você deu aula de não sei o que para a turma de computação? Sim, sou eu mesmo. Olha, eu não fiz essa disciplina com o senhor, mas os que fizeram falaram muito bem. Então, assim, o que acontece nas turmas que eu dou aula? Eu passo conteúdo, o melhor possível. E aí, os alunos não esquecem, né? Enquanto que tem professores aqui, eu fiz disciplina com tal professor, e o que é que você aprendeu com ele? Aí, eu acho que... Não, comigo não tem boquinha. Botei eles, todos os alunos, para lerem um livro de literatura brasileira, escrito entre 1920 e 1950, e fazer uma resenha crítica, mas com um olhar da administração. Você entendeu que é um olhar diferente? O personagem, Quincas Borba, ele administrava bem o tempo dele, os recursos dele, a vida pessoal dele, os relacionamentos, os bens dele, como era a política no tempo dele, a gestão pública, né? É, enfim, o olhar da administração. Então, eu estou preparando um livro, aí vai um spoiler. Depois eu mando para vocês comprarem na Amazon, que é assim, aprender a administração através da literatura brasileira. Pronto, eu ainda não tinha o título, agora já chegou, né? Então, daqui para o ano que vem, talvez a gente se encontre, mas o livro vai estar disponível. Bom, voltando aqui, fizemos uma longa viagem aqui agora. Alguma Eu fiz, dúvida? eu fiz, É, eu, é, Silemar, eu fiz o meu Clemar. Eu fiz o tá meu sem TCC, câmera? tô sem câmera, professor. Ok. Eu fiz o meu TCC, eu fiz o que o senhor pediu, né? E agora, depois que o senhor está falando aqui, eu já estou entendendo que o que eu fiz ficou muito amplo. Eu vou ler aqui para o senhor só o tema que o senhor já vai dizer. Aí, o senhor falando agora, eu já tive uma outra ideia. Eu coloquei assim, ó, inteligência artificial e os desafios da prática docente na educação profissional e tecnológica. Ficou bem amplo, não foi, professor? Muito amplo. Aí você vai recortando. Tá, Na Paraíba, na minha cidade, na minha escola. Aí ficou legal. pronto. Aí eu estou pensando em fazer para a educação cristã, porque eu trabalho com educação cristã já há 10 anos. É É por isso que eu estou muito nesse amplo curso. também. A não ser que seja, Pronto. né, na sua igreja, Na minha só na igreja. minha cidade, ou só no meu grupo de Pronto. Eu vou colocar práticas. na minha congregação, na minha Ainda igreja. vai ficar muita gente. Tem que tomar cuidado como é que você vai executar isso aí, né? Se você tiver algum Lá tem grupo menor, com 10 aproximadamente, pessoas, aproximadamente 100 pessoas. Aproximadamente tem vou 100 dar uma pessoas. sugestão. Diga. Pesquise só as mulheres, Pronto. entendeu? Ok. Ou pegue aí uma amostra, 10 mulheres. Aí tá bem adequado, entendeu? Pronto. Tá E aí você certo. tem Vou que fazer. dizer como é que você escolheu essas mulheres. Elas são as mais próximas, são as que aceitaram responder o questionário, entendeu? Ok. Obrigada. Agora temos uma Eu fila eu aqui. posso fazer também com professores, né? Se eu quiser, ao invés de alunos, porque o meu foco são professores. Eu trabalho mais com professores. Não, você está falando da congregação? Não entendi. É, Misturou com escola agora? A não, é congregação. porque é o seguinte: nós temos dois públicos, temos os alunos e temos os professores. Eu trabalho no polo pedagógico com os professores, é o meu foco. Na verdade, hoje eu quase nem dou aula mais, eu só trabalho na administração eclesiástica e trabalho na formação continuada de professores. Então, eu preferia fazer um recorte com professoras mulheres. Ótimo! Né? Melhor, né, professor? Show de bola! Precisamos dar Pronto, obrigada. visibilidade às mulheres. Precisamos fortalecer aí e tal, entendeu? Vou fazer sobre todos Tá os bom. professores. Não, faz sobre as mulheres. Suas amigas aí e Pronto, vou tal, fazer. vai. Entendeu? Depois pode até, como resultado, surgir um grupo de estudo ou de trocas, sei lá, das mulheres com relação à tecnologia. Não sei. Já estou vislumbrando algo em frente aí. Beatriz, olá. Tem Oi, câmera? professor. Você quer ligar?
No momento eu não tenho, porque eu tô pelo tablet, o bichinho e a câmera não funciona. Oh, meu Deus. Mas, mas é só Eita, acabei de gambiarra, porque eu não rezar. tô em Oh, meu casa. Deus. Mas tudo bem, Meu vai. computador tá em casa. Não, é só para... O meu tema, ele ficou muito amplo porque não tinha instituição de ensino. Aí, parando para pensar aqui, né, depois do relato dos colegas, até exemplo do professor também, eu posso fazer uma pesquisa da minha turma, na época que eu fiz o técnico em qualidade aqui do IF, Sul Sim. de Minas Gerais, que a gente formou ali em 2022. Aí, como o meu tema é relacionado ao curso, mas também a preparação desses alunos para o mercado de trabalho, é legal esse recorte, porque tem um lado da turma em si, né? Eles estudaram junto comigo, se formaram junto comigo, e também como está a questão do mercado que eles estão agora, se eles estão inseridos ou não, se o curso ele foi suficiente para dar aquela bagagem, né, para a gente se especializar. Da minha parte, né, eu sei, mas eu queria fazer essa pesquisa junto a eles. Não é uma quantidade muito grande, porque foi pós-pandemia, né? A gente formou em 2022, ali foi... Quantas A gente pessoas? começou, eu acho, contando... o que é só o do meu campus que eu tive contato. Eu acho que chega a ser uns 50 alunos. Eu mandaria essa Quantas pesquisa, eu acho... mulheres? Nossa, eu não sei. Eu acho que deve ser mais da metade, assim, do que... Assim, em Sugiro que torno da você turma. faça ainda esse recorte, só com as mulheres. Então, a minha preocupação é porque, como eu vou fazer uma pesquisa, né, a questão é a resposta dessas mulheres. Eu posso fazer uma pesquisa geral e, no final, só considerar as Não, mulheres? não, faz só com as mulheres. Essa foi a resposta das mulheres. Ponto, acabou. Isso é pesquisa. Não sei, Entendi. todos assim. Não, é muito por questão de se eu vou conseguir ou não a quantidade de respostas Não, assim, suficiente para 50 pesquisa. alunos, tinha 30 mulheres. Você manda para as 30 mulheres. Se 10 responderem, já tá bom demais. Tem muita gente, Ah, tá ótimo, então, professor. É bom que entendeu? possa até reformular uma pesquisa, mais uma entrevista, né? Um estudo de caso, se for o caso, Se for uma coisa mais entrevista, basta no máximo 5 pessoas. Se você for fazer o questionário, você manda para todas e você vai ter 10 respostas. Em média é isso aí, 30%. Ou já 30% fica até muito. é porque assim, eu nunca formulei algo nesse sentido, né? A minha graduação em ciência de administração não teve monografia, né? Não estava lá, só foi o estágio como obrigatório, tanto é que o estágio é bem mais extenso do que a maioria, mesmo sendo na Universidade Federal. Então, essa daqui está sendo a minha primeira experiência construindo monografia. Então, Entendi. eu tenho esse desafio, aí eu queria entender, não sei se talvez na próxima aula o senhor pode colocar no AVA, né? Alguns exemplos de formulários ou algum artigo que o senhor coloque de pesquisa no sentido de entrevista, até para eu usar, né, para saber como eu chego, né, já tudo com Mas isso material aí preparado. você pode colocar no Google acadêmico. Dissertações de administração com questionário. Pronto, aí vão aparecer 50 mil, sei lá quantas mil, que se usa muito, né? Mas se for com entrevista, também vai aparecer muito. Mas em geral, assim, quando você tem mais tempo, não é o caso nosso aqui, se faz um questionário, do questionário, aí você faz uma triagem e digamos, você manda um questionário para 100 pessoas. 50 respondem. Nunca vai chegar a 50. Estou só um chute aqui. Aí A minha dessas preocupação é 50, essa, a você quantidade ser bem filtra lá de pouca. alguma forma lá o questionário, manipula os dados estatisticamente e escolhe 5 para fazer a entrevista. Entendeu? Então, e a entrevista, ela é assim, ela faz a parte qualificativa do seu trabalho, mas ela demanda mais tempo e é um pouco mais complicada, assim, né? Nessa Para disciplina esse, para inicial, esse professor, trabalho aqui, né, no máximo o questionário já está de bom tamanho. Pera aí, pessoal, nessa, que eu vou ter que ligar o computador aqui que está quase descarregando. Só um minuto. Quem é só que para estava falando? finalizar, antes do pessoal, só mais uma dúvida. Eu sei que no programa do nosso curso
tem TCC 1, 2 e 3. A construção dessa monografia vai ser desenvolvida ao longo desses 3 semestres, ou cada semestre a gente vai trabalhar um tema? Eu acho que não são 3 semestres. Né, enfim, peço que vocês deem uma conferida. Mas eu acho que são 3 disciplinas. Isso, é porque são 3 períodos, no caso. Não sei se você semestre, mas tem o módulo 1, que é esse que a gente está tendo, vai ter o módulo 2 e o módulo 3. E cada um deles tem um TCC. Esse seria o TCC 1. Não. É minha... É um TCC só, que você vai construir. Construindo, tá. Beleza. No 1, que é agora, tema, objetivo, tal. No 2, continua. E no 3, conclui. Mas assim, tranquilo. Então, por assim, exemplo, como nesse agora. a gente só vai criar o esqueleto, então. A gente vai propor a ideia e vai trabalhando ao longo dos outros módulos, é isso? Assim, vai construindo, né? Então, a primeira parte é agora. Título, justificativa, objetivo, geral, específico, tal. Ok? Ponto. Tá Entregou ótimo. isso, terminou, passou. Aí, em seguida, não sei se é no mês que vem ou algo do tipo, vocês, que tem o pessoal da gestão aí que tem o calendário do curso de vocês, e aí vocês vão ter que fazer os outros. Eu imagino que nesses próximos 3 meses está tudo concluído, o TCC. Entendeu? Entendi. A Márcia tem uma pergunta, Márcia. Sim, boa noite, professor. Tem câmera? Quer ligar? Não, Meu só o Deus. áudio mesmo. Professor, o senhor me ajudou muito assim nessa aula, porque eu tenho uma filha que estuda na escola Dom Adalto, fica no centro de João Pessoa. Era uma escola privada, ela tem 75 anos, é até tombada historicamente, né? Já ouvi Mas falar. aí ela passou para o município agora. Ah, é? Inclusive, tá tendo reforma isso. É uma escola com 75 anos, mas a escola não estava mais podendo, né, manter a estrutura e a prefeitura assumiu. Ah, Dom Adalto devia ser de alguma linha católica, né? Isso Porque Dom mesmo. Adalto, não Isso sei se era mesmo. bispo ou era sei lá o quê, alguma coisa da igreja, né? E isso está acontecendo na área de saúde também, né? Aonde você vê por aí nas cidades que tiver Santa Casa e não sei o quê, Santa Casa de Misericórdia, que eram os hospitais antigamente, porque esse conhecimento médico, ele, depois da Idade Média, ao longo da Idade Média, quem assumiu o cuidado com as pessoas foi a igreja. Eram os monges, era não sei quem que ia lá, cuidava, que recolhia, que Da dava a educação comida. também, né? E educação também. Aí, assim, mas aí com o advento das escolas particulares e tal, aí mudou um pouco a configuração. E essas igrejas e essas instituições funcionavam à base de caridade, de doações e tal. Eu sei porque eu tenho uma tia que pertencia à ordem que tem um hospital em Santa Rita, um hospital enorme. Só que, né, passou a interagir com o SUS e competir com hospitais particulares, e lá eles não cobram, né? Então, começaram a ter problema de falta de verba, de falta de equipamento, e estão passando a gestão para o município, ou é para o estado, não sei para quem. Mas Pronto, então, aí como essa sua escola também aí, Dom Adalto está passando das mãos da igreja para o setor público. Inclusive, foi iniciada a reforma esse ano. Aí foi até o Cícero, né, o prefeito, ele foi lá, disse que o projeto é de 5 milhões para reformar, né, a escola, mas tem lá a placa, né, tem a placa lá, 5 milhões, Sem tal. comentários, assim, tudo bem, eu estou entendendo. Qual é a sua...
Qual é a sua questão para a nossa disciplina? Desculpa cortar Olha, a caminho assim. questão é o seguinte: minha filha é do 6º ano, de uma turma de 40 alunos, são 3 turmas do 6º ano com 40 alunos cada. E Sim, lá é uma escola com 800 alunos. mas os 3 Aí turnos ou 800 todo mundo integral ou toda a escola 400 de do manhã, ensino 400 à tarde? Fundamental 1, Fundamental 2, De manhã. 400 e 400 à tarde. Mas aí o senhor falando aí das amostras, aí eu achei bem interessante, porque funilou. Aí eu fui funilando, aí eu achei melhor falar só do 6º ano. Uma turma do 6º ano. Tá Aí ótimo. É se isso seria uma boa mesmo. amostra. E a problemática que eu vou falar no meu TCC é sobre o aplicativo que eles estão adotando, Super Aluno. É um Não conheço. aplicativo que eles fizeram um convênio de uma empresa de informática, e aí tem esse aplicativo para os alunos acessarem, tipo um reforço escolar, assistir vídeo de aula, fazer os exercícios. Só que nem assim, eu recebi num grupo de pais uma senha usuário e pronto, não falaram mais nada. Olha, baixa aí o aplicativo, tá aí a senha, tá Baixa aí aonde? Baixa no seu computador? Baixa aonde? mandaram baixar. Agora, ou no celular, ou no tablet, o que o aluno tiver, né? Porque a escola não deu tablet para os alunos, não deu celular para os alunos. Cadê? Então, aí está a problemática, né? Como é que eles fazem adquire um programa, uma plataforma de estudo, deve ter pago milhões, né? Também para a empresa, Não e não sei. Isso está é tendo coisa com o suporte prefeito para os aí, com o alunos. setor de educação, enfim. É, a temática é muito boa. E oportuna e atual. Aí assim, eu não sei se o Mas questionário. a sua pergunta como é que fica? É, o uso de uma tecnologia, de um aplicativo por criança do 6º ano, sem equipamento adequado. Não Tem sei. equipamento adequado, Sem o treinamento adequado. tem treinamento adequado. É, Até os professores. Aí, professor, teve uma reunião dos pais essa semana. Então, quando eu cheguei lá na turma, simplesmente disseram, a diretora veio, falou com uns 50 pais, e disse assim: olha, seus filhos não estão acessando os aplicativos, e os poucos que acessam estão respondendo os questionários de qualquer jeito, estão tirando 3, 2 e 1. Isso é muito ruim para a gente, porque fica registrado. Não deixe seus filhos responder os exercícios sem estudar, porque fica tudo registrado. Desse jeito. exatamente. Então, o seu trabalho vai ser uma crítica a ao Isso. uso da tecnologia sem o conhecimento adequado, sem preparo, né, sem estrutura, por exemplo, porque as crianças não têm computador nem tablet, e uma exigência da escola, como assim? Né? Então, é muito bom o tema. Ótimo. Aí eu tô na dúvida. Agora, para Hum, fazer mais um recorte aí, você não precisa falar com todos os alunos, ou fala com 10 pais, ou 10 dez- mães. É mais fácil falar com as mães, às vezes, do que, não sei. eu Muitos tava pais não, pensando. o pai, às vezes, não vai em reuniões, quem vai é a mãe. Então, Sim. normalmente, eu ia a todas as reuniões dos meus filhos, eu acho que Uhum, é um sacrifício, é difícil, mas assim, né? Quem pariu o Mateus, que embale, né? Já diz o ditado. Então a verdade. gente tem que e assim, o marido, o casal são os pais, né? A mãe Ai, hum. para lá e o pai para cá, né? Eu sou psicólogo também, né? Trabalho com casais, mas enfim, não pode ser assim, né? Deixa lá e a coisa vai Professor, acontecer. Professor, seria interessante
colocar assim, pedir autorização para aplicar um questionáriozinho só de X na turma do 6º ano, imprimir um questionáriozinho para perguntar se eles como é que eles acessam, se tem internet em casa, se tem algum aparelho em casa, ou celular. Isso você pode perguntar aos pais, porque quando você vai fazer pesquisa com criança, é um pouco complicado assim legalmente, entendeu? Porque aí você tem que ter a autorização dos pais, tem que ter a autorização da criança, em termos, porque eu fui do Conselho de Pesquisa com Seres Humanos, e aí você tem que ter autorização, etc, autorização. Quando é com os adultos, a burocracia é menor, Ah, entendi, entendeu? entendi. E assim, para o próprio objetivo aqui do curso, do trabalho de vocês, é suficiente falar com os pais. Não precisa Ah, complicar muito, tá? então tá ótimo. Vamos Então simplificar, pessoal. eu posso fazer uma amostragem, né? Assim, 10 pais ou Tá 10 ótimo. mães. Ah, então tá bom. Eu estava pensando em aplicar o questionário com as crianças, mas eu vou para o lado dos pais mesmo. É. Porque eles são responsáveis, eles têm alguma ideia do que está acontecendo com os filhos. Verdade. Pronto, professor, Márcia, esclarecido. E os ok. professores? Seria também interessante perguntar aos professores? Não, aí Fazer um você tem que questionário? escolher ou aluno, ou pai, ou professor. São 3 públicos Ah, diferentes, então são 3, entendeu? vou É, preferir os pais mesmo, porque às vezes o professor pode se sentir constrangido de falar alguma coisa, alguma exatamente, ainda tem crítica esse. como funcionário, É, né? exatamente, é. Isso aí é um Ah, então, fator que pesa também. verdade. É, posso passar aqui Pode, para pode, obrigada. Silemar, está inscrita aqui. Alô, Silemar, tá aí? Professor, eu ia tirar uma dúvida, mas depois eu acabei conseguindo entender, aí não precisa mais não. Obrigada. Que maravilha, ótimo. Antônio, o comitê de ética é muito burocrático. Lília, ele cuida das pessoas realmente. Eu trabalhei como voluntário, eu não só conheço, mas eu trabalhei como voluntário do comitê de ética e é, é muito burocrático, às vezes, né? Mas eles exigem assim, é, no sentido de, especialmente comitê de ética com pesquisa com seres humanos, né, que é uma área que vem evoluindo, os cuidados mínimos. Por exemplo, não identificar a pessoa, questionário bem elaborado, é, pessoas maiores de idade é mais fácil, crianças é mais complicado, indígenas ou quilombolas é mais complicado, 3 vezes mais, entendeu? Eu acho até exagerado, mas enfim, é o que existe hoje. Silemar, você Professor, boa falou noite. muito. Antônio? Porque eu estou acompanhando, estou vendo os colegas falando na questão de questionário, de pesquisa, enfim, para esse primeiro parte que nós aqui estamos tratando, tem alguma coisa relacionada à questão de pesquisa, de questionário, para esse momento agora que a gente está refletindo? Para essa disciplina, não, mas vocês vão precisar da Sim. metodologia, como a gente viu no vídeo que a gente mostrou na aula passada e no vídeo de hoje. Mas isso aí, aqui nesse curso que vocês estão fazendo, vai entrar, eu acho que é no TCC 2 ou no 3. Aqui no Ah, 1, porque não. Aqui é o título, eu justificativa. estava em dúvida, Objetivo porque geral e objetivos específicos. a questão hoje, no momento, seria a problemática justificativa. Eu estava sem entender porque todo mundo estava trazendo uma proposta que é do futuro para o presente agora. Eu fiquei sem Você entender. entrou na turma, na aula que hora? Faz algum tempo já que eu estava aqui Você observando. assistiu o vídeo que a gente passou? Assisti sim. Então, as pessoas estão interessadas em seguir estudando, né? Aí a gente está Entendi. esclarecendo algumas dúvidas, mas Ah, algumas coisas até delimitando assim para ficar do tamanho necessário para essa disciplina, para esse curso. Estou entendi. segurando as rédeas de vocês, não vou deixar correrem não. Ei, volta. Foi só essa dúvida Mas mesmo. ficou muito boa a explicação, professor, porque Muito boa, muito boa. até então
a gente estava com aquela ideia de um tema assim muito amplo que ia dar um trabalhão lá na frente, né? Mas agora com essa nova, com esse amadurecimento, na verdade, né? A gente até comentou lá no grupo de WhatsApp, que a gente estava um pouco preocupado por causa do curto tempo da sua disciplina, que eram 2 ou 3 semanas, né? Essa é a última aula, professor? É. Né? A A princípio, gente estava sim. com, sim, a gente está com esse cuidado, né, de tentar entender. Mas agora, sim, diante do que o senhor falou, ficou claro que a gente tem que fazer o tema, a pergunta, quer dizer, o problema, a pergunta, e para essa segunda aula agora, eu estou vendo aqui no Moodle, que o senhor está pedindo já o objetivo geral e os objetivos específicos. Só vai que eu até até já aí. tinha feito. Eu Exatamente. até já tinha feito junto com o outro. Até um colega que perguntou se poderia repetir, né, o mesmo arquivo. Eu disse Então que é sim. isso. Ficou mais claro agora. Ok? Eu quero comer o que a Keila tá comendo. O que é isso, Keila? É castanha? É pão, torrado? O que é? Tô com fome também. Pessoal, Não, professor, é frango, peito de frango. eita, que delícia! Olha, vou ter que interromper a aula agora, que agora eu também vou comer alguma coisa ali. Gente, tudo bem? Vitória, sua câmera tá funcionando? Liguei, mas tá um pouquinho falhando, não sei se Um é a pouquinho. câmera Tô te da. vendo. Fala. Pronto, boa noite. Boa noite. Eu sou professora da educação do campo, na zona rural. Eu moro na zona rural e ensino também a escola vizinha da minha casa. E aí é uma turma multisseriada da educação infantil, que pega o maternal, pré-1 e pré-2. E aí eu estou com uma grande problemática, né? Tanto em sala de aula, para resolver desde o começo do ano a questão da disciplina das crianças, dos alunos, né? Porque nos meus alunos são pouquinhos, são 7, mas eles são bem trabalhosos, porque tem a questão de seguir regras, obediência, na questão dos conflitos, eles gostam muito de estar batendo uns nos outros. Tem uma criança de 3 anos que vem com bastante palavrões, e aí vai dizendo aquilo ali assim, soltando, e os outros vão ouvindo e vão achando, normalizando, né? Tentando resolver depois o próximo conflito com aquela atitude. E aí eu já venho conversando com os pais, mas assim, nada adianta, né? Porque eles vão dizendo, ele é assim em casa, não me obedece, o pai é assim, faz isso, e aí eu fico assim, de mãos atadas, né? Aí eu conversei até com a gestora, com a coordenadora, e aí até saiu que a coordenadora disse assim, não, mas a professora tem que ter pulso firme dentro de sala de aula. Eu tentei levar essa problemática para ver se tinha alguma ajuda de família, né? Alguma coisa assim. E aí, nossa, o Guilherme está com o microfone ligado. Márcio, pode desligar seu microfone, por favor? Sim. E ter essa ajuda, né? Mas aí eu fui, tipo, taxada que eu era para ter mais pulso firme com a turma e que ia ser resolvido o problema. E aí, com essas questões todas, ainda estou tentando buscar resolver, né? E aí, eu queria, assim, uma ideia, assim, de como delimitar um tema sobre esse assunto, né? E que público-alvo eu poderia pesquisar, se seria interessante um questionário com algumas mães, né? Eu acho que professores de séries que tem dentro da escola, acho que não seria interessante. Eu acho que seria interessante com as mães, né? Algum questionário impresso, com perguntas mais fáceis que elas consigam, né? E aí, se seria interessante algum tema assim em relação a esse assunto e como delimitar, né? Delimitar. Isso. Você tem um problemão em sala de aula, né? E você pode escrever sobre isso, né? Qual é o problema? Crianças que não obedecem. 2 pontos. Como educar essas crianças em sala de aula, né? Aí você pode falar com as mães. O que as mães fazem em casa, né? Pode relatar aqui, aí já, né? Pode colocar isso na sua justificativa. Por que você está pesquisando isso? Já que
os gestores da escola te disseram para ter pulso firme, né? Pulso firme, não disseram que é para bater nem jogar fora, né? Mas e o que é isso, né? Aí você pode dialogar com as mães sobre pulso firme e sobre como as mães, porque assim a educação vem de casa. O professor não foi feito, não é papel do professor educar as crianças, né? Mas ele pode, né, como educador, com a ajuda dos pais, né, conversar com os pais, né, fazer uma reunião ali, né, já que são poucos, acho que dá certo, né? A gente chama assim uma roda de conversa. Metodologia, roda de conversa com as mães. Que aí os pais às vezes não vão na escola também e tal, enfim. E como elas podem te ajudar. Você entendeu? Porque você precisa de ajuda. Você não vai. Você quer que as crianças frequentem, né? O professor quer isso. Que as crianças todas frequentem a aula. Mas o convívio não está assim, fluindo, acontecendo. Entendeu? Então, isso está gravado na nossa aula aqui. Qualquer dúvida você escuta lá depois. Mas eu acho que é por aí, assim. A metodologia seria, né, uma roda de conversa com as mães e registrar o que que elas podem. A sua pergunta é essa: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Como vocês podem me ajudar com essas perguntas? O que que vocês, né? Você entendeu, Vitória? Porque também assim, Sim, entendi, sim. não, eu tenho uma ideia para solucionar. Vou botar uma criança em cada canto da sala e elas vão ficar bem quietinhas. Não, só tem 4 cantos, são 7 crianças. As outras 3 vão fazer o quê? Pendurar no teto? Não pode, entendeu? E aí tem que, você pode acolher um pouco o que elas disserem, né? Porque isso aí é um exemplo ótimo para essa disciplina aqui, porque você quer propor uma solução para um problema real, que acontece em todas as escolas. Na escola particular também acontece isso, não é só escola pública, não. Entendeu? E os pais têm que participar, não dá para, né? Em escola particular, o menino foi expulso da sala de aula uma vez, 2 vezes, uma semana, foi suspenso, bateu no outro, jogou uma pedra no professor, foi expulso da escola. Outra escola vai acolher ele, opa, por que que ele saiu daquela? Você entendeu? Então, ao contrário, se você conseguir redirecionar para contribuir para a formação dessas crianças, né? Que esse é o nosso objetivo como pessoas que estão na academia, né? Professores, academia, escola de qualquer nível, né? Que as pessoas venham para a aula, que elas se tornem pessoas melhores, né? E eu ainda digo para os meus alunos, eu gosto de fazer amigos, novos amigos. Então, todo semestre eu tenho 40 novos amigos no final. A gente inclusive tem aula com pizza. Tem um dia lá que a gente pede pizza e tal, todo mundo com fome, aí um apresenta o seminário, ele pausa para pizza, depois continua e tal, que é à noite, né? Entendeu? Aí eles dizem assim: não acredito, o senhor vai pedir a pizza? Eu falei: já demorou, bora pedir logo. E essa aula com pizza foi quinta-feira passada, né? E os alunos, né? Aí eu falei isso para um outro professor, ele olhou assim: pô, você me deu uma boa ideia. Eu falei: eu levo a garrafa de café para a sala de aula. Tem aluno que chega cansado, que não sei o quê. Ó, o cafezinho aí, grátis. Qual o problema? Eu também tomo. Enfim. Mas aí esse professor disse: cara, você está me dando boas ideias, parabéns. Eu falei: eu já faço isso há 20 anos. Né? Assim, que eu trabalho com pessoas há mais tempo ainda. Né? Trabalhava antes na Caixa Econômica, né, com grupos, coordenando equipes, gerentes de projeto e tal. Então, as pessoas que estão perto da gente, né, quem é líder, quem é gestor, deve facilitar o trabalho daquelas pessoas. E até assim, eu diria, você pode até para essa roda de conversa chamar também a diretora, chamar a coordenadora, alguém lá, para participar, porque pode ser que na sua mesma escola, em outras salas, esteja acontecendo o mesmo problema.
Entende? E aí, no seu trabalho, você registra isso e possivelmente os outros professores vão te agradecer também, né? E no final, a sua escola se torna uma escola mais humana, vou chamar assim, né? Onde as crianças aprendem a conviver, que é necessário, né? Não só vão lá para absorver conhecimento, ou para brincar, ou para bater nas outras. Não. Vitória, te dei aí algumas ideias. Eu acho que você pensa um pouquinho aí, tá? Tem muita coisa para Certo, fazer foi nessa área, ótimo. Esclareceu bastante. tá? Obrigada. Pessoal, por hoje podemos ficar aqui, que eu ainda vou na academia hoje. O quê? Tá pensando o quê? A gente tem que se cuidar, hein? Sim, Vocês professor. também façam suas caminhadas aí, cuida da sua Tá bom. saúde, não abra mão disso, porque ninguém vai fazer exercício por você, tem que ser você. 20 agachamentos, 20, 30, 40, 50, 100, né? Na parede da casa dá para fazer, depois no chão faz umas flexões. Não tem desculpa para não cuidar do corpo também, tá ok? Enquanto a gente não vai. Já fez musculação hoje, Lília? Você é o máximo. Enquanto a gente não vai lá nos Lençóis Maranhenses tomar um banho daquele relaxante e tal, e a gente dorme na água, a gente vai quebrando galho por aqui, tá bom? Quero agradecer, obrigado, foi muito bom. Valeu, Ana Obrigada, professor. Carolina. Conhecer vocês, interagir aqui, estou à disposição. É, a coordenadora do curso me chamou para dar o TCC 3 para vocês, que ela estava sem professor. Mas aí não deu certo para fazer a inscrição, porque o formulário fechou 5 da tarde. Eu falei, 5 da tarde não existe. Todo formulário de inscrição assim, normalmente vai até 11 horas e 59 minutos. Eu entrei, era às 6 horas da tarde, e o bicho já não aceitou mais minha inscrição. Mas a gente vai se encontrando pela vida aí. Qualquer coisa, estou aqui na UFPB, Departamento de Administração, professor Jorge de Oliveira Gomes, né? E boa sorte para vocês, tudo de bom. Querem O senhor comentar dá aula alguma para coisa? mestrado também, professor, dá? Ou é só graduação? Como? O senhor dá aula para mestrado também ou só graduação? Eu estou concluindo meu doutorado até o ano que vem, porque eu não quis fazer doutorado de qualquer forma, em qualquer coisa, não. Então, nada, Lília. Tô fazendo doutorado, mas eu oriento especialização também e tal. Tem colegas que vão fazer mestrado, eu ajudo a montar projetos, essas coisas, né? Tchau, Inara. Tchau, Fernandes. Seu Márcio. Ok? Vitória. Tchau. Professor, me interessou uma dúvida. Sim? Lília apareceu? Me diz só uma coisa, o problema, ele foi para ser entregue até ontem ou é até hoje, às 23h50? A gestora lá, ela aumentou o prazo. Acho que é até o dia 8, alguma coisa assim. Mas, quanto antes, melhor, né? Tá certo. Eu acho que faz uns 10 anos que eu fiz minha última graduação, que foi graduação de enfermagem. Aí eu acredito que eu tô um pouco, como é que eu posso dizer, atrasado, estou com um pouco de dificuldade em relação ao problema. Mas eu Assista acredito essa que aula do se início de novo, estendeu assista o esse prazo vídeo. até o dia 8, eu vou conseguir. As explicações, os vários exemplos que a gente deu aqui, acho que vai dar para você sair do outro lado. Tchau, Lília. Então, tá Tchau, bom. prazer, professor. Eu agradeço. Se vai estender o prazo, eu vou dar um gásinho, porque como eu trabalho à noite, aí eu trabalho muito com o público, aí eu tenho uma certa dificuldade para gerenciar essa situação. Mas obrigado, professor, por A área de ter conseguido saúde tem estender mais muitos esse problemas prazo. também para resolver. Isso. Agradeço a boa atenção. Obrigado, Tchau. professor. Tudo de bom.
Para finalizar, então, o registro desse conteúdo do curso, eu preparei aqui uma outra apresentação que vou passar agora. É um roteiro descomplicado para fazer o TCC. Então, o TCC é simplesmente um exercício com um pouco de rigor metodológico básico, uma iniciação à pesquisa científica. E não precisa inventar a roda, pode ser algo simples. Como nós já conversamos, o TCC, né, uma monografia, graduação, é algo mais simples, né, comparável aqui, a gente está falando aqui de um projeto de uma casa, andar térreo. Uma dissertação já teria um outro nível de complexidade, seria de 2 andares, e uma tese, algo maior mesmo, assim, 3 andares e tal. Só uma analogia aqui que se faz. Então você está no primeiro degrau. O TCC exige um método e clareza, mas não exige que você crie uma teoria original. Aqui no TCC1 nós estamos tratando especialmente do início do projeto, a introdução, né? Nessa introdução com um tema, a justificativa, e objetivo geral e objetivos específicos. Então, um projeto de TCC1 bem elaborado reduz quase todo o sofrimento na fase de execução, ou seja, do TCC2 e 3, no caso desse curso de vocês. Na outra aula, nós mostramos uma outra apresentação, mas semelhante a essa, como se diz. O tema ele é algo mais abrangente, né, no nível mais alto. E o problema de pesquisa, a gente precisa afunilar, fazer recortes para tornar mais adequado. E os 5 pilares do problema, e na verdade esses 5 itens aí vão aparecer na sua justificativa. Essa é uma parte nova que complementa o que nós vimos na outra apresentação, da outra aula. Aqui você tem o problema, que você vai transformar numa pergunta, e pode perguntar qual a percepção dos colaboradores, etc, etc. Dessa pergunta você vai tirar um objetivo geral, ou seja, aonde você quer chegar, e aí sempre vai ter um verbo específico, que é uma ação. Então, por exemplo, aqui está analisar a percepção dos colaboradores, etc, etc, né? E aí os objetivos específicos são os passos metodológicos que você vai seguir para alcançar o objetivo geral. Aqui está identificar, blá, 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 descrever, comparar, e no de vocês sempre vai ter um quarto aqui, que seria, como vocês identificaram um problema, vai ser uma proposta para a solução do problema. Qualquer que seja o trabalho, vocês vão precisar fazer alguma pesquisa, artigos, alguma coisa do tipo. E aqui está mostrando, né, regra de ouro. O referencial não é copiar e colar. É uma leitura interpretativa. Usar as citações diretas quando for impossível alterar a exposição original do autor. Ou seja, você não copia e cola, né? E aqui estão alguns locais de busca. O Google Acadêmico, o Google Escola, como eles chamam. O Cielo, que é uma base também. Portal de periódicos CAPES. E o portal de domínio público e outras revistas universitárias, né? A base ali dessa pirâmide da pesquisa tem os autores clássicos, com os fundamentos, autores atuais e as visões contemporâneas. Então, é assim que vai subindo essa pirâmide da construção do seu referencial teórico. Aqui eu estou mostrando um pouco uma parte que vai fazer, né, vai compor o trabalho de vocês no TCC2, eu imagino, que é a metodologia. Então você vai verificar como é que você vai fazer, vai dizer como é que você vai fazer a sua pesquisa. Se é uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Quanto à abordagem, qualitativa ou quantitativa, né? Se é um questionário, se é uma entrevista, se envolve os dois, aí é quanti e quali. Quanto aos objetivos, é descritiva, exploratória, explicativa. Aí procedimentos é o que você vai fazer. Pesquisa bibliográfica, documentos, experimento, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisação, né? Pesquisa
ex post facto, pesquisa participante, é algo que você está envolvido. Então, nós tivemos esse último caso aí, da colega que é professora, vai ser uma pesquisa participante, porque ela está dentro do problema, ela vive o problema. E vai conversar com os pais numa roda de conversas. Instrumentos para coleta, né, dos dados, enfim. Uma entrevista, questionário, observação, formulário. E sempre, claro, coloca ali os resultados e comenta. Esse comentário é o que se chama essa análise dos dados que você alcançou. Então, fechando o projeto, você sempre vai precisar de um cronograma, quer dizer, quanto tempo você vai fazer o seu trabalho, um mapeamento. Vocês, se colocarem cronograma no Google, pode colocar cronograma em Word, vai aparecer vários modelos. Você pode copiar ali, identificar, que ele vai colocar os passo a passo da pesquisa e as datas que vão ser executadas. Orçamento, se vai ter algum custo a mais, né? E referências, né? Isso precisa ter para que as referências precisam ser rastreáveis. Outras pessoas que pegarem o seu trabalho poderão se interessar e buscar essas informações a mais que você colocou nas referências. Esse quadro aqui, ele fala um pouco sobre o orientador, que é o guia, no caso aqui eu estou sendo o orientador de vocês para o TCC1, e o orientando, o que cada um faz, o que cada um precisa desenvolver, não é, para chegar ao final do trabalho com sucesso. Aí diz, a chave do sucesso, organização prévia, crie um cronograma de atendimento e respeito aos limites mútuos de tempo e de autonomia. Quer dizer que o orientador tem alguma autonomia, ele não está dedicado 100% à orientação, e o orientando tem autonomia e precisa caminhar com as próprias pernas para chegar nos resultados, nas entregas, nos prazos que o curso prevê. Então, podemos falar também da transição entre o TCC1, que é o projeto completo, para o TCC2, que é o trabalho feito, como é que se escreve, as fases e tal, né? Então, precisa se lembrar que vai ter esse processo precisa acontecer. Uma filtragem dos dados, dos referenciais, etc. Então, você recicla quase tudo. A base teórica e metodológica do projeto, forma e estrutura do trabalho final, exigindo apenas adequação temporal. Apenas é muito pequeno, né? Mas a gente precisa encaixar tudo isso na nossa agenda de vida. Já entrando na fase de conclusão do seu TCC, então eu estou com um material aqui um pouco avançado, mas que sirva de referencial para vocês. Aí você vai ter que montar uma apresentação da análise dos dados que você coletou, vai ter que comentar, né? E depois as considerações finais, é a conclusão do seu TCC. Eu gosto muito dessa analogia, que o seu TCC é uma porta, é um portal, é um lugar por onde você passa e não uma barreira, né? Você precisa entregar esse trabalho e seguir em frente, né? Então, o seu projeto, de acordo com tudo que a gente viu até agora, ele está pronto para sair do papel. Está pronto para entregar. Mãos à obra aí. Já deu para vocês terem bastante ideia do que precisa fazer. Tá certo? Então, vamos em frente. Então, para concluirmos esse nosso módulo 1 e módulo 2, TCC, eu deixo aqui essa síntese com vocês, que pode ajudar vocês a chegarem até o final do trabalho de vocês, né? Então, a primeira etapa é esse planejamento, é o projeto, a definição do problema. Depois, estrutura a introdução, né? E a questão da pergunta está aqui, né? Ele fala já direto aqui no referencial teórico, mas antes aqui tem que ter o objetivo, né? Objetivo geral, objetivos específicos. A referencial teórico, depois vem aqui para a execução do trabalho, né? Tem que ver
planejar bem o seu tempo e apresentar os dados, né? E as considerações finais. Pronto. Só isso. Concluindo então esse nosso registro aqui, essa aula gravada de TCC 1, dessa disciplina EAD. Nós agradecemos aí a presença de todos e todas e também dos coordenadores do curso, damos os parabéns e esperamos que todos alcancem sucesso, né? Concluindo da melhor forma possível a disciplina. Obrigado e até uma próxima oportunidade. E até uma próxima oportunidade. Bom São João, bom Ano Novo, bom Natal, tudo de bom. Até logo, pessoal.